Olá! Essa é a nossa oficina de produção cultural. Ela tem a realização do Afoxé Acabaca, com o apoio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza, Secutifó, com os recursos da Lei Aldir Blanc. Eu sou Lorena Lise, eu sou cantora, sou percussionista e, além de artista, eu sou produtora cultural. Eu comecei a cantar profissionalmente, comecei a entrar no universo da arte, né, mais profissionalmente, em 2007, momento em que eu conheci a Caravana Cultural, que é um coletivo do qual até hoje eu faço parte, um coletivo percussivo, uma escola de percussão. E vim me profissionalizando a partir daí, né, ao longo desses 14 anos, na música. Além da Caravana Cultural, também faço parte de outros coletivos, como o Afoxé Acabaca, os tambores de crioula Filhos de Mãe Maria, o tambor de crioula das Marias, Filhos do Sol, alguns outros coletivos, Aruandê, né? Já fiz parte de coletivos femininos como Negra Voz, Samba Delas. Isso tudo vem fazendo com que a minha carreira de artista, né, se profissionalize cada vez mais. Portanto, como produtora cultural, né, paralelamente à carreira de artista, tem a carreira de produtora cultural, né? Eu trabalho com produção cultural desde 2009, né? Minha primeira escola de produção foi a Via de Comunicação e Cultura, foi o momento que eu fui trabalhar na Via de Comunicação e Cultura, né? Por lá permaneci por 2 anos, né? Participei de eventos como o Festival do Escargot, Festival Jazz Blues de Guaramiranga, Mostra de Teatro Transcendental, UFC de Cultura, né? São eventos grandes, né? De médio e grande porte na cidade. Depois da Via, eu fui para a Coordenadoria de Comunicação e Marketing Institucional da Universidade Federal do Ceará, UFC, onde eu tive a oportunidade de continuar com o Festival UFC de Cultura e também outros eventos mais institucionais. Depois fiquei como autônomo, né, que é o velho produção freelancer, né, e aí eu participei de eventos como Feira da Música, Maloca Dragão, Encontro Mestres do Mundo, Festival da Juventude de Fortaleza, né? Então, nesses espaços eu tive a oportunidade de trabalhar com diversos setores, né, e etapas da produção cultural, né? Desde a elaboração de projetos, né, passando por captação de recursos, produção logística, produção executiva, né, que às vezes pode ser, dependendo do evento, pode ser a mesma função, né? A logística é mais para hospedagem, alimentação, transporte, né? Normalmente de eventos de grande porte, né? Que exige uma produção de logística. E também comunicação, né? Assim, eu cursei publicidade e propaganda e também já passei por esse meio dessa produção na área mais para comunicação, né? Trabalhei também em uma agência, que foi a Delanteiro, onde eu fui produtora executiva, mas na agência a produção já vinha com outras funções, né? Não só o que a gente já conhece na produção de eventos, né? Eu era produtora RTVC, que a gente chama, que é rádio, televisão e cinema, e fazia produção gráfica também, né? Que é a parte mais impressa das mídias impressas. E assim, gente, essa oficina, na verdade, assim, ela é pensada para pessoas que, assim como eu, né, artistas assim como eu, que querem produzir seus trabalhos, né, que já produzem ou querem produzir seus trabalhos, ou para pessoas que têm essa veia, têm essa curiosidade da produção cultural, mas não sabem nem para onde começar, né, assim, como eu disse, uma iniciação ao universo da produção cultural, né. Só voltando aqui, assim, hoje eu vivo integralmente da música e da produção cultural, né? E eu tento unir esses dois ofícios, né? Além do meu trabalho de produção, eu faço o meu trabalho de produção, né? Da minha carreira, Lorena Lise, né? Eu também faço parte
estou como produtora desses coletivos, né? Faço alguns trabalhos de produção para a Caravana Cultural, também para o Afoxé Cabaca, né? Pro Tambor de Crioula, Filhos de Mãe Maria, que é um grupo de tambor de crioula que a gente tem. E também hoje estou como produtora da Associação Cultural do Bom Jardim, né, nesses eventos culturais, nesses projetos culturais, tanto escrevendo como ajudando também na parte da produção executiva, executando os projetos. E tenho tido um percentual bom nesses últimos 3 anos que eu realmente voltei a focar nesse trabalho de produção cultural, né, de assumir a minha carreira e os coletivos que eu faço parte, assumir a produção de estudo. Tenho tido um percentual bom de aprovações de projetos em editais, né, digamos assim, 95%, que eu acho bem satisfatório, né, devido à concorrência, à demanda e também um pouco à escassez, né, de espaços, né, e oportunidades também, né, que a gente tem, mas ainda não é suficiente para a demanda do nosso setor cultural na nossa cidade e no nosso estado também. A nossa oficina, ela vai abordar um pouco, né, alguns tópicos como organograma e gestão de equipe. A gente vai conhecer mais ou menos as funções, os profissionais, né, o que cada um faz, né, como gerir melhor essa equipe. A gente vai falar também de relacionamentos, redes de relacionamentos, a importância do network dentro da produção cultural. Assim, produção cultural é uma profissão extremamente rigorosa em relação à rede de relacionamentos. Assim, você não tem como fazer produção cultural sem ter uma rede de relacionamentos, né? Então, assim, para quem quer começar, quem está procurando, né, tentando entrar aí no universo da produção cultural, um dos primeiros passos, assim, que eu indico, que eu dou, né, que eu sugiro, exatamente procurar, organizar a sua rede de contatos, né, seu network. Mas isso a gente vai falar mais lá na frente. A gente também vai falar sobre as fases da produção, né, as etapas de todo esse processo de produção cultural, né, que envolve pré-produção, produção, pós-produção. A gente vai destrinchar isso aí da melhor forma. Vamos falar também do processo final, que é a avaliação, né, elaboração de relatório de execução e de avaliação, certo? No final também a gente vai citar exemplos de metodologias de produção eficientes, de produções culturais conhecidas, né, do público, de vocês que estão assistindo essa oficina, para a gente ver situações de sucesso, na verdade, né? Projetos, produções culturais de sucesso. E no final também tem uma surpresinha, umas dicas aí de leituras, de inspirações, certo? E é isso. Vamos começar, vamos entrar nesse universo da produção cultural. Né? Para isso, a gente precisa saber, né, mais ou menos do que se trata a produção cultural e o que é um produtor cultural, certo? Bem, gente, a produção cultural é o serviço que provém os meios para algo acontecer e organiza sua realização. Ela levanta todas as necessidades, tanto materiais como serviços, depois organiza as etapas para conseguir suprir essas necessidades, certo? Pensando, né, em várias maneiras possíveis. Em resumo, a produção cultural é aquele trabalho que não se vê. É tudo que está por trás dos bastidores, né? Tudo que está por trás das câmeras, né? Ou dos palcos. É tudo que faz um produto cultural acontecer. Produções culturais como festivais de música, né? Shows, filmes, teatros, é, exposições, gravações de CD, de DVD, no caso, até mesmo programas de televisão, eles envolvem muito trabalho, né? Isso é um fato.
precisa de muito trabalho de organização, né? Planejamento financeiro, ações de marketing também e coordenação de equipe. Para que tudo isso aconteça, né? Para que exista um produto final, um produto cultural final, é necessário muita organização, muito planejamento financeiro, ações de marketing, logística e coordenação de equipe, né? E aí, como é que a gente faz? É aí que entra o produtor cultural, que é o profissional atuante na produção cultural, né? E aí, o que é que faz o produtor cultural? Quem é o produtor cultural? O produtor cultural, ele é o profissional especializado em planejar, elaborar e executar esses projetos e produções culturais, seguindo critérios artísticos, sociais e econômicos. Ocupa-se de todas as etapas de um projeto artístico e cultural, desde a captação de recursos, como a gente já falou no começo, né, até a apresentação final e avaliação dos resultados, passando aí pela elaboração dos projetos, né, dos projetos culturais, os orçamentos e o cronograma geral do projeto. Né? Então, o produtor cultural ele se ocupa de todas essas etapas que envolvem, né, um projeto artístico e cultural. Ele faz a ponte entre os setores de criação artística e gestão de um projeto cultural. Né? A pessoa que é o profissional que faz toda essa ponte entre artistas e quem está gerindo, né, o projeto cultural como um todo. Dependendo do perfil desse produtor, né, de cada produtor, ele, até mesmo dependendo também da necessidade do projeto, esse profissional ele pode se envolver com as partes mais técnicas e operacionais, né? A gente tem exemplos de produtores de palco, produtores de luz, de som, que são produtores mais voltados para operações, para questões mais técnicas e operacionais. Mas também tem produtores, né? Esse produtor, dependendo do seu perfil, aí vai depender muito de perfil de cada um, né? De questões de afinidade, do que a pessoa se sente mais à vontade em estar desempenhando. Uma atividade que se sinta mais à vontade em desempenhar. Além dessas questões técnicas e operacionais, eles também têm produtores que podem desenvolver atividades de gerenciamento de projetos como um todo, né? No caso, os diretores de produção, ou mesmo gerenciamento de equipamentos, né? Equipamentos públicos, físicos mesmo. Né? Tem profissionais que têm produtores culturais que têm mais perfil para estar na gestão, né? Estar ali só no controle, fiscalizando, fazendo, administrando, mas não tão próximo à execução mesmo, né, física, vamos dizer assim, do projeto, né, do projeto cultural. Então é isso, a gente tem essas possibilidades que a gente também vai aprofundar mais as possibilidades de um profissional, né, produtor cultural. E, além dessas técnicas, ele pode ser mais para gerenciamento. E onde, né, assim, onde esse profissional atua, onde o produtor cultural atua. Ele pode atuar com teatro, com música, dança, circo, artes plásticas, cinema e qualquer outra manifestação artística, né? Outra linguagem artística. Pode trabalhar com artistas, com espetáculos, com turnês, com organizações de empresa, com museus, com empresas que possuam atividades voltadas para o setor cultural. Pode trabalhar em agências de publicidade, né? Tem ainda a possibilidade, como eu falei, de atuar no gerenciamento de órgãos públicos e instituições, né? Na parte da elaboração de políticas para o setor artístico e cultural. Então, existe essa possibilidade também de gerenciamento também de equipamentos físicos, né? Como museus, como centros culturais,
Em empresas privadas, né, o produtor cultural, ele pode ter uma função de analisar pedidos de patrocínio, né, empresas, normalmente empresas de médio e grande porte, que tem uma verba, né, uma verba específica para patrocínios. Então, normalmente, né, assim, é comum se encontrar produtores culturais nessas empresas, né, com essa função de analisar pedidos de patrocínio para eventos culturais, né, assim, selecionando os projetos que mais se encaixam com os objetivos da empresa, por exemplo, né, assim, não, esse projeto aqui, eu acho que a gente consegue, nossa empresa consegue, através desse projeto cultural, a nossa empresa consegue se promover em tal área. Eu acho que é viável para a nossa empresa apoiar, patrocinar esse projeto, né? Assim, ele é meio que responsável por administrar o orçamento, esse orçamento, como eu falei, essa verba que algumas empresas têm para esse fim, né? Para patrocínios de eventos ou projetos culturais. Entre as principais atividades desempenhadas por um produtor cultural, assim, eu já citei algumas, né, aqui, pode trabalhar com teatro, com música, mas em relação a atividades, né, assim, específicas, a gente pode citar algumas como desenvolvimento de estratégias de marketing cultural para a divulgação de projetos e eventos, gerenciamento cultural de instituições como museus, centros culturais, bibliotecas, galerias de arte, teatro e cinema, né, que foi algo que eu já falei aqui. Captação de recursos financeiros, que pode ser também em produtoras, pode ser em empresas privadas, pode ser mesmo para projetos individuais, projetos artísticos, de música, de teatro. Nessa captação de recurso é algo que não é tão simples, tem muitas místicas em relação que envolvem essa parte de captação de recursos financeiros. A adequação de projetos culturais em leis de incentivo fiscal, como por exemplo a Lei Rouanet. Criação e coordenação de equipes de apoio e de prestadores de serviço. Definição de orçamentos e cronogramas de trabalho. Né? Tudo isso são, né, algumas as principais atividades, na verdade, né, desempenhadas, que a gente pode citar, desempenhadas por um produtor cultural. Né? Algumas eu já tinha citado, então a gente fez um resuminho das principais atividades desempenhadas pelo produtor cultural. E para ser produtor cultural, gente, assim, é necessário algumas habilidades, na verdade. Né? Mesmo que a pessoa tenha essa vontade, essa curiosidade, mas não é algo assim tão simples, porque normalmente parece uma função, uma profissão muito divertida, e é claro, né? Principalmente quando a gente faz algo que gosta, né, com prazer, se torna mais divertido e a gente acaba conseguindo desempenhar melhor, né? Mas o produtor cultural, ele precisa de algumas habilidades, certo? Organização. Vou citar todas as habilidades, assim, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, né? Seria organização, eu elenco essas habilidades, principais habilidades também, claro, né? Que vai depender de cada profissional, e aí alguns vão ter menos ou mais outras habilidades. Mas eu gostaria de citar organização, liderança, flexibilidade e administração. O que seria essa organização? Toda e qualquer profissão, função, ofício, a gente precisa ser organizado para o negócio andar, né? Para o negócio funcionar. Essa organização dentro da produção cultural, ela, ela é extremamente necessária porque normalmente a produção cultural ela envolve vários profissionais, né? Uma equipe de pessoas. Então, se não existir organização, fica muito difícil, né, dar continuidade, né, e passando para as etapas, dar continuidade ao processo todo do projeto.
né? Então a gente pode citar a organização de quê? A organização do seu tempo, né? A organização de agenda. Você tem que ter uma agenda organizada, né? Eu costumo ter algo que eu normalmente na minha vida eu não sou uma pessoa muito organizada, mas dentro desse meu trabalho de produção eu procuro ser, e como eu aprendi, né, que foi na minha primeira escola, como eu citei, na Via de Comunicação, eu aprendi uma coisa que é um recurso que a maioria dos produtores, eu acho que todos os produtores utilizam, que é o checklist, né? Então, assim, eu falo agenda, mas eu uso muito um checklist, né? Eu tenho um checklist diário, tenho um geral normalmente, que hoje em dia existe planners, né, e tal, mas eu uso um checklist diário e para tudo na minha vida. Isso eu aprendi dentro da profissão de produção cultural, né? Como produtora cultural. Então eu procuro organizar através de um checklist, né? Uma lista de coisas a fazer. Às vezes o que eu trago para minha vida pessoal, eu tenho que pagar um boleto, tenho que comprar a ração do gato, tudo que eu acho que eu possa passar batido durante a correria do dia, eu procuro listar, né, lá no meu checklist. E aí, conforme eu vou executando essas atividades, eu vou, né, ticando, como eu falo, assim, que é vou riscando da listinha. E o que eu não consigo fazer no dia seguinte, eu coloco novamente na lista, certo? Então, a gente, para essa função de produtor cultural, nós precisamos ter a organização, ser organizados, né? Precisamos de organização com o nosso tempo, com o tempo do outro também, né? Uma organização de agenda, de listas, né? Isso, como eu estava falando, de materiais também, né? De tudo que você vai precisar, de saber, né? Volto a falar sobre o checklist, assim, é extremamente importante você ter uma listagem de tudo que você precisa. E também a organização das ferramentas de trabalho, né? Seja computadores, seja o celular, seja as plataformas, né, que você costuma utilizar, né? Mas você ter tudo organizado, normalmente planilhas, né? Assim, a planilha é muito assustador para a maioria das pessoas, mas para quem trabalha com produção, é indispensável o uso de planilhas, né, assim, das listas, né, os checklists e as planilhas. Tudo é organizado por planilha, deixar tudo organizado por pasta, cada função, cada setor, cada etapa nas suas pastinhas devidas, com as suas planilhas, com relação de todas as pessoas. Isso é muito importante. Liderança, né, que é uma outra habilidade que é muito difícil, assim, você encontra, claro, pessoas, né, profissionais da área de produção cultural que sejam mais tímidos, que não tenham tanto jeito, não saibam tanto lidar com as pessoas. É muito difícil. Claro que a gente encontra, assim como em todas as outras profissões. Mas a liderança, esse contato, esse saber, entender as responsabilidades e gostar de lidar com pessoas, isso é uma habilidade fundamental e muitas vezes também é um diferencial. Às vezes a pessoa gosta de lidar com pessoas, mas também não tem essa expertise de liderança, não é? Sei nem se é expertise que fala. Não ter esse tino para ser líder, né? Assim, tem pessoas que são líderes natas, né? Assim, e outras não, elas desenvolvem essa habilidade da liderança, né? Com estudos, com convivência, com experiência. Mas dentro da produção cultural, a liderança também é algo muito importante, né? Assim, principalmente você saber lidar com pessoas e organizar as pessoas, né? Entender as responsabilidades, né, da sua equipe, de um trabalho em equipe, isso é muito importante. E um líder, ele sabe lidar muito melhor com várias situações, né? Outra habilidade também é a flexibilidade, né? Flexibilidade. O que é que a gente pode tirar de flexibilidade dentro da produção cultural? Flexibilidade no sentido de ter talento, quase um talento mesmo, assim, para lidar com imprevistos e problemas.
Porque, gente, se existe uma profissão, eu acho que se pudesse elencar que tem mais imprevistos, né, e problemas, mais imprevistos até, do que produção cultural, eu tô pra ver. É, ela se faz, se constrói de imprevistos, mesmo tendo tudo planejado, porque a produção ela precisa de planejamento. Qualquer produção cultural, de algum produto cultural, de algum serviço cultural, precisa-se de planejamento, é o primeiro passo, né, para tudo, para tudo. Mesmo com todo esse planejamento, os imprevistos acontecem, né? Porque são coisas que não são previsíveis no planejamento. Algo, a gente às vezes consegue até prever algumas coisas, mas nem sempre tudo. Então os imprevistos vão acontecer, sim, né? Em show, por exemplo, falta faltou a comida pedida do camarim do artista tal. Ai, mas foi conferido, mas não tá lá na hora. E aí, como é que a gente. Tem um exemplo muito que foi meu primeiro evento, que foi o Festival Descargou, né? Que aconteceu na Taíba, pela Via de Comunicação. Foi meu primeiro evento. E a atração principal do evento era ninguém menos do que Geraldo Azevedo. Existia uma política, né, da produtora de não servir bebidas alcoólicas nos camarins. Ok, mas quando tinha, né, assim, um artista, existiam algumas exceções, digamos assim. E o Geraldo Azevedo era isso, ele só pedia um vinho. O secretário de Cultura na época, né, disse que ficou responsável por levar um vinho para Geraldo Azevedo, certo? Acompanhei esse projeto, esse evento, desde o começo, né? Assim, desde a pré-produção, na verdade, na captação de recursos. Foi meu primeiro trabalho mesmo, assim, com produção, onde eu aprendi, tive a oportunidade de aprender todas as etapas, né? E então estava fazendo um pouquinho de cada coisa e tentando, né? Eu estava sendo ensinada, na verdade. E a parte do camarim, né? A produção de camarim. Fiquei responsável com isso. Aí já tinha batido várias vezes. Isso não foi só porque foi meu primeiro evento, não, viu, gente? É porque realmente acontece. Foi batido várias vezes, foi solicitado, tudo certo, o horário de entrega, o horário de camarim arrumado, a pessoa que ia fornecer, né, os alimentos, os utensílios, a louça, enfim. Na hora que o Geraldo Azevedo vai tomar o vinho, não tem taça pro artista beber o vinho. E aí? O Festival dos Cargos acontecia numa praça, na praça principal da Taíba, e, e a praça já estava lotada, né? Era a atração final, a última atração da noite, né? Já tinha muito movimento, a praça lotada. E eu tinha que conseguir uma taça para ele tomar o vinho. E tive que correr, atravessar a praça com uma superlotação atrás dessa taça de vinho. O máximo que eu consegui foi uma taça de água, né, uma taça comum de água, um copo para água. E tive que voltar atravessando de novo a praça, mas deu certo. Mas um imprevisto, assim, tava tudo combinado, ela ia levar a taça, ia levar os alimentos, na hora aconteceu o imprevisto e a gente tem que saber lidar. Então a gente tem que ter um pouquinho de talento. Claro que no dia, por ser meu primeiro evento, eu estava extremamente nervosa, né? E eu, ai meu Deus, não vai dar certo, não vai dar certo. Eu lembro demais que foi uma lição, né? A minha lição de produção, que a minha coordenadora de produção, Helena Colasso, gosto de citar o nome dela porque nós temos que valorizar nossos professores, as pessoas que têm essa vontade de ensinar. Ela me viu muito nervosa, muito agoniada e ela disse: Lorena, o evento, esse palco pode, ela numa classe assim, eu falava baixinho, ela dizia: esse palco pode estar caindo sobre a sua cabeça, mas você vai andar desfilando como se nada estivesse acontecendo. E isso eu nunca esqueci, eu trago para minha vida de produtora até hoje, né? Assim,
que mesmo com todos os imprevistos, a gente tem que procurar resolver. Então, assim, acaba que, como eu falei, assim, essa flexibilidade é como se fosse quase um talento mesmo, né? Mas isso também vem com experiência, né? Vem com experiência mesmo de tempo, na função, né? Quando você já está compreendendo como é que tudo funciona, você sabe que tem coisas que você vai poder resolver, tem outras coisas que você não vai poder resolver e consegue lidar de forma legal com isso. Uma outra habilidade é uma habilidade administrativa, né? Assim, a administração, que não tem pra onde correr, assim, tem que entender, né? De gestão financeira, ou pelo menos gostar da área. Tem, assim, hoje você tem a planilha que faz lá todos os cálculos para você, mas você tem que entender de como um mínimo de gestão financeira, ou pelo menos gostar e ir ali se aprofundando. É uma habilidade que eu também acredito que seja até um diferencial, né? Dentro, porque tem produtores que vão. Isso tudo, claro, que vai depender da área que você escolhe atuar, né? Assim, se você vai para uma parte mais técnica, uma parte mais operacional, né, você normalmente não vai precisar de ter de entender de gestão financeira ou de gostar dessa área. Você tá ali mais para fazer a parte operacional, a parte do negócio acontecer, operacionalizar mesmo. Mas se você, né, pretende ou gosta dessa coisa mais ampla da produção cultural como um todo, né, de ser um produtor cultural também completo, né, que domina todas as áreas, desde a elaboração à prestação de contas, né, assim, e também, principalmente, para artistas, assim como eu, né, que produzem, que fazem seus projetos, produzem seus trabalhos, seus eventos. A gente tem que entender, não tem para onde correr. Claro que a gente contrata, assim, quando dá, o recurso é suficiente, a gente acaba contratando outros profissionais, mas se você vai elaborar seus projetos, se você vai fazer suas prestações de conta, você tem que gostar, ou ter uma afinidade, ou aprender a gostar dessa parte financeira, né? Porque na elaboração de projeto você vai precisar fazer um plano de trabalho, né? Onde tem ali o orçamento, né? Os recursos que você vai precisar para executar seu projeto. Então você vai precisar fazer um orçamento. Assim, tudo bem, tem calculadora. Não se trata disso, não estou falando de cálculos. Eu estou falando de ter uma noção de gestão financeira, de finanças. Né? Se você quer produzir seus trabalhos, você tem que ter. E na prestação de contas também. Você tem que procurar entender, procurar saber sobre os impostos de cada município, né? Sobre os impostos, as deduções de impostos de, de algumas leis de incentivo, né? Seja federal, na esfera federal, estadual, municipal. Tem coisas básicas que, claro que também a gente com o tempo não é obrigado a decorar, não, mas estar aberto a essa possibilidade de estudar e de aprender sobre essa parte financeira também, certo? Isso, como eu falei, para quem pretende produzir, né? Trabalhar na produção dos seus projetos, ou quem tem a possibilidade, né, ou a vontade de ser um produtor cultural que entenda de todas as áreas, né? Todas as etapas e todos os setores da produção cultural. E isso foi mais uma introdução, né? Assim, foi uma iniciação, como eu vou falando desde o começo, sobre, né, o universo da produção cultural, né? Agora nós vamos pegar mais os tópicos de conteúdo da nossa, né, que a gente citou, da nossa oficina, vamos falar mais sobre organograma, sobre gestão de equipes, vamos falar sobre os profissionais específicos, as funções específicas dentro da produção cultural, né? A gente falou da produção cultural, que é a produção cultural, né?
e sobre o produtor cultural de forma geral, de forma ampla. Agora o que a gente vai fazer é fazer o organograma, né? O organograma, no caso, seria o gráfico, mas a gente vai falar, vamos citar algumas funções dentro da produção cultural, né? O que como o produtor cultural pode trabalhar, em que funções. Vamos falar um pouco sobre a equipe de trabalho, que é extremamente importante dentro da produção cultural, como eu falei também, né? De relacionamentos, de rede de relacionamentos, network, né? Rede de relacionamentos profissionais, que também é muito importante. Então, vamos agora, né, iniciar os nossos outros tópicos, né? Isso foi só uma introdução. Vamos iniciar, na verdade, os nossos primeiros tópicos, que é organograma e gestão de equipe.